Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, presente. Charles Torres Dias. Darley Gomes de Moraes. Anderson da Silva. Flávio de Almeida Ribeiro. João Roberto Ladeira da Costa. José Paulo de Carvalho de Oliveira. Luiz Fernando Colucci Júnior. Maria Hermínio da Silva Carvalho. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 37ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 55/2015. Os senhores vereadores que essa subscrevem requerem à mesa, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência especial, o projeto de lei número 33/2015, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 44 do Regimento Interno desta Casa e submetido à discussão e votação única. Ainda nesta sessão plenária de hoje, por encerrar, matéria de relevante interesse que exige pronta apreciação desta Câmara Municipal. Sala das Sessões, 16 de junho de 2015. Os vereadores presentes todos assinam. Ofício número 283/2015. Senhor vereador, em atenção ao expediente dessa Casa Legislativa, contendo o requerimento 37/2015, de vossa autoria, encaminho-lhe cópia do expediente AT 000403/2015, que nos foi encaminhado pelo senhor Virgílio Leocádio, gestor de atendimento da CCR Inovador, tem resposta ao requerimento supracitado. Aproveito a oportunidade para renovar protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Luiz Antônio Silva Neves. Ao senhor Flávio de Almeida Ribeiro, Câmara Municipal Piraí, vereador. Referente, ofício 273/2015. Solicitação de melhorias no acesso ao bairro Varjão. Excelentíssimo senhor, em atenção aos termos do ofício em referência, no qual Vossa Excelência encaminha requerimento de autoria do vereador Flávio de Almeida Ribeiro, servimos da presente para esclarecer o quanto segue. No escopo de investimento previsto no contrato de concessão, visando a execução das obras na rodovia Presidente Dutra, não há previsão de obras de melhoria para o local mencionado, sendo certo que qualquer alteração no referido escopo deverá ser previamente examinada e aprovada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. Contudo, a despeito de não constar nas previsões contratuais, ressalta-se que nada obsta que o município de Piraí, em parceria com empresas ou indústrias locais, envie esforços na apresentação de projetos de obras e as execute. Atividades essas correrão às suas expensas, para as quais estas concessionárias se colocam à disposição para a orientação quanto à tramitação do projeto perante a agência reguladora. Sendo que nos cumpria informar, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, protesto de elevada e estima consideração atenciosamente, Virgílio Leocádio, gestor de atendimento. Encerrou. Vou. Passaremos para a discussão e votação das matérias contidas no expediente. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 55/2015, requerendo regime de urgência para votar o projeto de lei número 33/2015. Os senhores vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para o grande expediente para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos pela forma regimental, em tempo máximo de 10 minutos, o vereador Alzemiro. Boa noite, presidente.
Vossa Excelência, companheiros vereadores, povo presente. Bom, acabamos de ler uma mensagem, uma resposta da concessionária aí da rodovia mais importante desse país, a rodovia Presidente Dutra, negando novamente pedidos feitos por essa casa. A gente tem aí grandes pleitos de passarelas, viaduto lá para o nosso bairro do Varjão, e a série de retornos que foram todos eles fechados, até por questões de segurança. E a gente observa as concessões feitas no governo na década passada, a Nova Dutra já está praticamente concluindo o prazo de concessão dela, a gente observa que foi mal elaborado os contratos de concessão e mal elaborado a formação das agências reguladoras. Nós temos ali a NTT, que não tem praticamente nenhuma autoridade hoje para poder penalizar a Nova Dutra. A Nova Dutra veio, hoje é um pedágio extremamente caro. Nós observamos isso, gente. A política é isso que a gente está convivendo no nosso momento da nossa vida. Concessão da Ponte Rio-Niterói. A 1º de junho, um pedágio de 5,20 passou para 3,70. É a política. O que foi feito? Uma licitação, apresentou uma empresa do Paraná, da qual eu fui empregado, e ela chama Ecoponte, e lá para São Paulo ela chama Ecovias. É do Grupo CR Almeida. Foi lá, fez uma proposta, assumiu, agora é a Ecoponte, e reduziu lá o valor do pedágio. Passou para 3,70 a partir de 1º de junho, a partir do momento que essa nova concessionária assumiu. Aqui nós temos um pedágio que aumenta todo ano, uma correção acima do INPC, e a Nova Dutra. Eu observo assim, concessões no Brasil, quando se pega uma rodovia já pronta, igual pegaram a Presidente Dutra, a gente tem que chamar aquilo ali de uma concessão onerosa. Custou milhões dos impostos dos nossos brasileiros para entregar para 5 empreiteiras grandes desse país, e explorar ali simplesmente a conservação. A conservação, ela não tem feito nada mais do que isso. A gente vê lá na Baixada Fluminense, às vezes faz uma via ou outra ali na lateral, mas, assim, no que a gente vê, não teve os pontos negros, que a gente chama, de acidentes, igual a gente vê aqui na própria Serra das Araras, vê aqui na Curva do Eldorado, a gente vê ali no Vista Alegre, esses pontos mais graves, onde o índice de acidente é mais elevado, o grande número de vidas que é levado aí no bairro da Jaqueira, no bairro do Varjão, não é levado em conta. Eles trabalham com estatísticas. E aquelas estatísticas deles têm que ser um número muito elevado para poder começar a fazer o atendimento. Tudo isso falha no contrato que foi feito na época da concessão, 1994, gestão Fernando Henrique. E erro na formação das agências reguladoras. As nossas agências reguladoras não estavam preparadas, a gente vê isso no transporte público, nas rodovias, na ferrovia, na parte do transporte aéreo, toda na parte do petróleo, a ANEEL, a outra de telefonia, a Anatel, todas essas agências não foram devidamente preparadas para fiscalizar o número excessivo que fizemos de concessões. E concessões aquelas que eu estou dizendo, tem que ter a concessão gratuita, eu vou te dar igual agora estão tentando fazer um contrato com os chineses, eles vão abrir uma ferrovia ligando aqui o Atlântico, saindo lá no Pacífico, lá no Peru. E aí, ele vai fazer toda uma construção de investimento. Quando você pega aquilo já pronto, parte dos trens, do metrô, das rodovias nossas aqui, a estrada está devidamente operando aí, a 040, a Dutra aí, que maior trânsito de veículos do país, onde a gente tem aí esse anel viário aí que atende os 2 grandes centros, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, sem dúvida nenhuma, teria que ser uma concessão onerosa. Tinha que custar alguma coisa do investimento que foi colocado nos impostos do nosso povo brasileiro. E isso não foi feito na devida importância que a gente sofre aqui em Piraí. A Nova Dutra não dá ouvido nem para a prefeitura, nem para as empresas que estão se instalando às margens da Nova Dutra. E isso a gente tem visto que causa danos irreversíveis ao desenvolvimento da nossa região. Em todos os lugares que a gente tem visto aí, a dificuldade que é para você conseguir qualquer coisa junto à Nova Dutra.
Vários pedidos eu tenho visto por essa casa, tivemos uma audiência pública aqui, com a presença do nosso presidente da Comissão de Transportes lá em Brasília, trouxe aí o presidente da Nova Dutra, da NTT, e a gente não avança nesse aspecto. Temos uma empresa hoje de grande porte estabelecida do outro lado da Dutra, a gente pede as passarelas nesses pontos onde tem os bairros ali que interligam, a gente não vê a importância que precisa ao nosso executivo municipal. Eu sei que aqui a gente tem pessoas do gabarito, o deputado Gustavo, o governador Pezão, a gente tem deputados federais eleitos aqui na nossa região que angariaram um número excelente de votos. Eu acredito que na política se avança. Por isso eu acredito muito nesse instrumento de trazer ainda alguns benefícios aqui para o nosso município. E até uma das coisas que nos deixa um pouco triste é que a Nova Dutra, até os serviços que ela presta através dessas empresas que ela tem contratadas ali para pagar o ISS em Piré, ela contesta todas as multas ou qualquer infração que ela comete, ela contesta, e até pagamento de impostos, ela recorre aí ao recurso do Conselho de Contribuintes. Ela, para poder pagar alguma coisa do pedágio, por cortar maior perímetro de Dutra para o nosso município, temos dificuldade em receber. Aí tem a parte da pista da Serra das Araras, já li reportagens, que o governo quer prorrogar o contrato deles para que eles invistam mais e façam essa pista nova da descida da Serra das Araras. É uma obra cara, estava orçado em torno de 1 bilhão e 700 milhões, e isso, a Nova Dutra, como ela está em fase final da concessão, ela não quer correr nenhum risco, e com certeza, aí eu afirmo para vocês, ela não vai querer investir dinheiro numa coisa que amanhã ou depois ela pode estar fora. Então, o governo tem que apresentar alguma garantia jurídica de que ela tem uma prorrogação nessa concessão para que ela venha fazer esse investimento aí nesse vulto, em torno de 1 bilhão e 700 para fazer uma pista com mais segurança, obedecendo à legislação ambiental, que a gente precisa disso. Então, tendo em vista todos esses procedimentos, a gente sabe que ela tem hoje o grupo é capitalista. A gente só vê a intenção deles em ganhar dinheiro. Então, não vão investir numa coisa se ele não tiver o devido retorno, porque ela não sabe que amanhã ou depois, numa nova licitação, se ela vai sair vencedora, haja visto que o próprio grupo CCR, que é o grupo lá que perdeu a Rio Niterói. Então, tudo isso a gente tem observado, e acabei de ler ali o ofício em que o Virgílio mandou para o prefeito, que foi respondido à Câmara, sobre a situação lá do bairro do Varjão, que eu vejo até com tristeza. Qualquer pessoa sai de Volta Redonda e quer ir ao Varjão, se ele tiver de carro, ele tem que vir aqui no Eldorado para fazer o retorno. Ver quantos quilômetros ele tem que rodar para poder ir até a sua casa. E a gente observa alguém que mora ali, por exemplo, no Chico Ilhéu, ou que precisa de ir sentido Volta Redonda, ele tem que vir na Cava para fazer o retorno, para voltar, para poder ir para Volta Redonda. Então, tudo isso que a gente tem notado aí, dessa população nossa, é um sofrimento que não é observado por essa empresa concessionária que, tendo em vista o edital que foi feito na época, falta de preparo dos nossos técnicos, falta realmente de qualificação daqueles conselheiros que estão hoje representando a gente lá na NTT, a gente tem todas essas dificuldades. Então, esse ponto de vista é que realmente a política tem que falar mais alto. A gente precisa realmente hoje usar mais os nossos políticos. Temos hoje uma Câmara Federal recém-empossada, eles começaram agora, inclusive estão votando lá em Brasília agora a reforma política, está entrando no capítulo das cotas de mulheres, entrou agora por volta de 5h30, começou a votação. Então, precisamos usar mais o poderio da nossa bancada. O presidente da Comissão de Transporte, no passado, era o Washington Reis, um ex-prefeito de Caxias, grande parte interessada nessa parte das melhorias ali, porque corta também o município de Caxias. Toda a Baixada Fluminense realmente precisa de uma grande atenção, o fluxo de carro ali é elevadíssimo. Então, a gente precisa usar mais o poderio dos nossos agentes públicos, da nossa política. Está tendo também hoje, amanhã, vai ter uma reunião importantíssima em Brasília, em que os prefeitos vão se reunir lá com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com o presidente
Senado, Renan Calheiros, para discutir o andamento e a evolução do novo Pacto Federativo, tendo em vista a necessidade dos municípios de recurso para poder tocar o custeio, tocar o custo administrativo das suas máquinas. Hoje nós temos aí 5.564 municípios, grande parte deles numa situação dificílima na parte financeira, todos eles passando por um ajuste, por uma questão econômica extremamente difícil, porque passa o país, passa o nosso Estado, e está passando todos os municípios. Então, teve a Frente Nacional de Prefeitos, que fez lá uma marcha. Amanhã eles estão reunindo com o presidente das duas casas para que realmente consiga avançar no aspecto, por exemplo, de trazer mais recursos para os municípios. A Constituição de 88 descentralizou saúde, educação, o Estado toma conta da parte da segurança, e isso não acompanhou da mesma forma as receitas, os recursos que são repassados aos municípios. Hoje, municípios, grande parte a gente vê aqui, o próprio Pinheiral, que era um distrito de Piraí, vive uma dificuldade extrema porque é o FPM que praticamente mantém aquele município ainda emancipado administrativamente. É o Fundo de Participação dos Municípios. É um repasse federal que é tirado da Receita para poder ser colocado ali à disposição daquele prefeito para poder tocar o custeio da máquina administrativa do município de Pinheiral. Porque a receita própria que ele tem ali é muito pequena, tendo em vista que não tem praticamente indústria nenhuma, é só a área de comércio e algumas pequenas indústrias que estão sendo instaladas ali naquela área onde é o campo do Capitólio. Então, em tudo isso, a gente vê as dificuldades que tem um gestor público hoje diante das prefeituras do país inteiro. Não é fácil, eu sei que realmente um gestor público, nessa hora de crise, tem que fazer milagre para poder tocar e manter a folha de pagamento e os benefícios dos servidores em dia. Obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação única, em regime de urgência, o projeto de lei número 33/2015, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, com a ementa. Aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras providências. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o projeto de resolução número 6/2015 da mesa diretora da Câmara Municipal de Piraí, que institui o programa Câmara Verde na Câmara Municipal de Piraí. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o projeto de resolução... Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 29/2015 do vereador João Roberto Ladeira da Costa, com ementa. Obrigatoriedade da divulgação explícita de cartaz contendo informações sobre a validade dos produtos alimentícios postos em promoção nos supermercados e estabelecimentos similares. Os vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 16/2015 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, com a ementa. Dispõe sobre a avaliação do plano plurianual para o período de 2014 a 2017. Ano base, 2014. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 54/2015, vereador Darley Gomes de Moraes, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo providência junto à Light Serviço de Eletricidade S.A. para substituir o poste de madeira localizado na rua Nossa Senhora da Conceição, próximo ao número 475, em frente ao Centro de Convivência do Idoso, em Arrozal, 3º Distrito de Piraí. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Não havendo mais vereadores inscritos para explicação pessoal,
Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão do dia 22 de junho do corrente ano, à hora regimental.